Eu cumprimento os amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por esta oportunidade, pelo privilégio de poder estar aqui, de poder encontrar-me neste lugar, poder postar-me à frente deste instrumento para trazer-vos mais um vídeo mensagem. Dou graças a Deus pela minha vida, pela vida da minha filha. Dou graças a Deus pelo dia, por tudo quanto Ele tem me proporcionado neste dia de hoje. Louvo a Deus, o exalto por tudo o que Ele é, por tudo o que Ele tem feito, por tudo o que Ele pode fazer. Louvo a Deus por esta rica e gloriosa oportunidade. Convido-vos a ler comigo 2 versículos na palavra de Deus que se encontra no Evangelho do não discípulo, mas do amado médico Lucas, capítulo de número 11, versículos de número 27 e o versículo de número 28, que diz-nos assim a santa palavra de Deus: E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Glória a Deus. Queridos, amados irmãos em Cristo, prezados amigos, eu tive a oportunidade na quinta-feira, dia 26, faz uma semana hoje, na igreja de Vila Brasilândia 1, aonde congrego. E eu li esses 2 versículos para tomar ali por base na minha meditação. Mas o tempo que nos dá é bastante escasso para falarmos tudo aquilo que nós desejaríamos. E aprendemos a respeitar as horas, o horário. Então sempre fica algo para trás daquilo que nós gostaríamos de pregar para a igreja. Então eu quero nesta oportunidade aqui voltar a esses 2 versículos deste capítulo 11 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas. E eu quero meditar nesta oportunidade a respeito destas palavras, das palavras desta mulher aqui em assunto. Porque estas palavras que esta mulher, clamando, expressou a respeito de Jesus, foi em decorrência das palavras que Jesus falou à multidão que estava presente. E as palavras de Jesus dita na ocasião
que despertou a atitude desta mulher foi em combate às palavras do que alguns da multidão tinham falado a respeito de Jesus. Jesus operou um milagre, Jesus expulsou de um homem um demônio mudo, que por sua vez fazia com que este homem vivesse no estado de mudez. O homem não falava por causa de um demônio que estava possuindo este homem. Jesus, então, expulsa este demônio mudo do homem e o homem passa a falar. Diante deste milagre, em vez daqueles que presenciaram glorificar a Deus, louvar a Deus, exaltar a Deus por este grande milagre realizado na vida deste homem, fizeram ao contrário. Atribuíram a Jesus estar realizando este milagre pelo poder do príncipe dos demônios, Beelzebu, uma alusão a Satanás. Atribuíram a Jesus estar sob o poder do diabo para realizar este milagre. Em vez de atribuírem a Deus o milagre, atribuíram ao príncipe dos demônios, a Beelzebu, Satanás. Outros, já tendo presenciado um milagre como este, onde um homem o qual eles conheciam e sabiam que este homem era mudo, pede a Jesus que lhe dê um sinal do céu. Que sinal maior do que este eles queriam? Aonde Jesus expulsa um demônio mudo de um homem que levava este homem a viver uma vida de mudez. Mas atribuindo o milagre a Beelzebu, a Satanás, eles pedem a Jesus que eles dê um sinal do céu. Como que se aquele sinal ali não fosse do céu? Como que se aquele sinal de um grande milagre operado na vida daquele homem, o libertando daquele demônio mudo, não fosse um milagre do céu, mas um milagre operado por Beelzebu, Satanás, o príncipe dos demônios. Jesus, conhecendo os pensamentos deles, começa então a falar. Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E cita
também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Jesus falou isso por eles dizer que Jesus expulsava os demônios por Belzebu. Então Jesus fala a respeito de um reino dividido contra si mesmo. Os súditos deste reino, dividido contra si, não havendo acordo entre eles, como subsistirá esse reino? Se houver divisão, partidarismo entre os súditos deste reino, como haverá solidez em um reino aonde o rei está dividido com os seus soldados? Os soldados estão divididos com o rei. Como que numa eventual guerra, como que numa eventual investida dos inimigos contra aquele reino, esse reino subsistirá? Se não há acordo, consenso entre esse reino, mas há um divisionismo entre si, então Jesus diz que esse reino será assolado. Uma casa dividida, onde os membros desta casa, o marido, a esposa, os filhos, não têm acordo entre si nas questões domésticas, familiares, mas há uma divisão. Como que esta casa permanecerá de pé? O fim desta casa é cair em ruína. É a separação de marido e esposa por causa da divisão, do partidarismo entre si. Não terá como permanecer firme para suportar os desvaneios, os vendavais que vier contra este reino ou contra esta casa. Porque a divisão causa ruína. Um casamento onde há divisão entre o marido e a esposa, ele irá à ruína. Um reino, uma casa, precisa haver consenso, acordo. Precisam estarem unidos no mesmo pensamento, para que possam juntos enfrentar as tempestades. Aí vencerão. Então, se Satanás está dividido contra ele mesmo, expulsando a ele mesmo, como que subsistirá o reino de Satanás? Se Satanás expulsa Satanás, logo ele está dividido. Se Jesus expulsou aquele demônio, por Belzebu, logo Satanás está dividido
e o seu reino não subsistirá. Então Jesus diz: se eu expulso pelos demônios, pelo príncipe dos demônios, por quem os expulsam vossos filhos? Por quem expulsam vossos filhos? Se eles fazem os mesmos milagres, as mesmas proezas que eu estou fazendo, por quem que eles expulsam então? Logo, eles serão os vossos juízes. Eles vos condenarão. Porque se eles expulsam a Satanás pelo poder de Deus, ao contrário do que vocês dizem de mim, que expulso pelo príncipe dos demônios, Belzebu, eles mesmos serão aqueles que vão vos condenar em juízo. Eles testificarão contra vocês. Agora, se eu expulso pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está entre vós. Deus se manifestou entre vós. E este é um sinal de que Deus está no meio de vós. Aí Jesus diz que quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Quando o indivíduo armado guarda a sua casa, em segurança está tudo quanto aquele indivíduo possui. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos, os seus bens. Jesus, ele é o mais valente. O valente aqui é Satanás. Mas ele só é valente enquanto não chegou o mais valente do que ele. O domínio, o poder de Satanás de investir contra reinos, famílias, lares, casamentos, foi enquanto o mais valente não chegou.
Porque o poder que Satanás tem é aquele que nós delegamos a ele. Quando nos mostramos frouxos, no dia da angústia, a nossa força é pequena. Então o poder que ele tem de investir, de destruir, é aquele que nós delegamos a ele. Porque Jesus veio, o reino de Deus se manifestou, o reino de Deus está entre nós. Submetemos-nos a este reino. Somos súditos do reino de Deus. Logo, ele não tem poder sobre nós. Porque o mais valente veio, que é Jesus. E nós que estávamos presos, nós que estávamos escravizados, nós que não tínhamos liberdade de escolha, fazíamos coisas das quais hoje, só em lembrar, nos envergonhamos. Mas fazíamos porque este ser valente estava nos dominando, estava nos aprisionando, tinha sobre nós o seu senhorio. Mas quando o mais valente veio e o venceu lá na cruz, morrendo, ressuscitando e subindo e assentando-se à destra do Pai, ele venceu este inimigo e nos deu o poder para vencê-lo em seu nome. Jesus veio, o mais valente veio, venceu o valente, tirou-lhe a armadura na qual ele confiava, que fala do poder que este inimigo tinha sobre nós, contra nós, o poder que nós a ele delegamos, submetendo-nos a seus serviços, cometendo todos os tipos de pecados que entristeciam a nosso Deus. Mas quando o mais valente veio e venceu o valente, tirando-lhe o poder, pondo-nos em liberdade, tomando deste valente o despojo, que era as nossas vidas, a nossa liberdade, nos libertando e nos dando a graça de escolhermos por servi-lo por amor. Tirou-lhe o poder, tomou-lhe um despojo e repartiu e hoje nós estamos glorificando a Deus.
comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Foi o que Jesus disse. O diabo não pode ser com Jesus. Ele não pode estar junto de Jesus, nem Jesus junto com ele. O papel dele é ser contra Jesus, é espalhar, é criar situações que vai distanciando o homem mais e mais de Deus. Quem não é comigo é contra mim. E o diabo, ele é contra Jesus. Porque Jesus fala das suas obras que são más. Não pode andar dois juntos se não estiver de acordo. E Jesus não tem acordo com Satanás. Satanás não tem acordo com Jesus. Então ele é contra Jesus. Ele espalha. Foi isso que Jesus disse. E quantos que estão dentro da igreja contra Jesus? Quantos que estão dentro da igreja espalhados de Jesus? Estão na igreja, têm atividades, têm responsabilidades, mas são contra Jesus, são contra a doutrina, são contra a santidade, são contra a tudo aquilo que Jesus exige de nós, como servos, súditos do seu reino. São pessoas que estão dentro da igreja, exercendo atividades, têm responsabilidades na igreja, mas são contra Jesus, não são com Jesus. Porque ser com Jesus é se sujeitar a Jesus, é se submeter à palavra de Jesus, é obedecer à palavra de Jesus, é viver a palavra de Jesus, é deixar a palavra de Jesus enxertar em nós para nos moldar no verdadeiro caráter de Jesus. E isso os crentes não querem. E isso nós vemos nos crentes que dizem ser com Jesus, estar junto de Jesus, mas não é verdade. O fato de ter atividades, de ter amizade do pastor, de ter as oportunidades, não quer dizer que estão com Jesus. Não quer dizer que estão junto a Jesus. Muitos estão dentro da igreja, mas estão espalhados de Jesus. Não estão junto com Jesus. Não se ajunta com Jesus, mas estão longe. Estão dados mais à vaidade, ao mundanismo. Estão mais com o mundo. Estão mais junto com o mundo, com as coisas mundanas, que Jesus condena, as vaidades, as carnalidades, as sensualidades. São pessoas dadas, entregues, de corpo, alma e espírito, aos prazeres carnais dos seus sentidos.
Pessoas assim não podem dizer que estão com Jesus, porque estão divididos de Jesus, estão divididos com Jesus, não têm um acordo com Jesus no que tange respeito à obediência à santa palavra de Deus. São pessoas cujas suas características são mundanas, são as do mundo. Estão estampados no seu corpo. Pessoas que não deixam Jesus mudar a sua vida em uma vida natural, onde vem a se aceitar, onde vem a se amar do jeito que é. E não querer ser loira quando se é morena. E não querer ser morena quando se é branca. Há uma insatisfação grande na sociedade. E isso tem chegado dentro das igrejas. Pessoas que é uma coisa, mas quer ser aquilo que eles não são. Pessoas que se apresentam com uma estética que não é verdadeira, não é real, é falsa, é mentirosa. Pessoas que são uma coisa, mas querem ser aquilo que jamais poderão ser. Mas apresenta-se com uma falsa aparência. Há um descontentamento consigo mesmo entre esta sociedade. As pessoas querem ser aquilo que a sociedade impõe, aquilo que a sociedade determina para que elas sejam, para que elas então possam estar agradável à sociedade. Caia no rosto da sociedade, para que a sociedade diga: você está linda, você está lindo. São pessoas infelizes, pessoas que não têm Jesus. Uns querem ser loira, outros querem ser morena. Quem tem um cabelo curto quer ter um cabelo comprido. Quem tem um cabelo comprido quer ter curto. Há uma insatisfação. E isso dentro da igreja. Pessoas que se apresentam com uma aparência mundana, carnal. Você olha para o jeito de andar, para o jeito de vestir, e logo você vê a sensualidade, o espírito de sensualidade nessa pessoa. Pessoa que quer chamar a atenção dentro da igreja. Pessoa que quer ser o centro das atenções dentro das igrejas. Isso é viver na carne. E quem vive na carne está contra Jesus. Porque a carne combate contra o espírito. Não há acordo, não há consenso entre a carne e entre o espírito. Eles guerreiam entre si para você não fazer o bem que você quer, que você deve fazer, mas que o mal que você não quer e você não deve fazer, você venha a fazer. E muitos dentro da igreja estão sendo vencidos pelo mal. E aquele que se deixa vencer pelo mal, torna-se escravo dele. E Jesus já te libertou, Ele já me libertou. Ele é o mais valente que veio e venceu o valente que tinha sobre nós o poder. Tinha nós como seu despojo. Mas Jesus veio, arrancou-lhe a armadura, o poder que Ele tinha sobre nós e nos libertou. Muitos dentro das igrejas, irmão, estão contra Jesus. Estão espalhados de Jesus. Falam línguas, profetizam. Mas se você olhar, você vai ver que essas pessoas são contra Jesus. Essas pessoas
estão contra a palavra de Deus, elas não aceitam o enxerto da palavra de Deus em seus corações, em suas vidas, para que esta palavra venha a lhe moldar, trazer nessas pessoas a imagem, a semelhança do Deus vivo, todo-poderoso. Pessoas carnais, vaidosas, estão contra Jesus, irmão. O amor a este mundo está contra Jesus. Amar o mundo e as coisas que no mundo há é tornar-se inimigos de Deus. Está na epístola que escreveu João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, nos versículos tão conhecidos, que é o 15 e o 16, onde nos recomenda, nos adverte a não amar o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o príncipe deste mundo é o diabo, irmão. Jesus disse em João, porque o príncipe deste mundo é chegado, e ele nada tem comigo. Glória a Deus. Amar o mundo é constituir-se inimigos de Deus. Amar as coisas deste mundo é constituir, porque o mundo é inimigo de Deus. E ser inimigo é estar contra Deus. Então há muitos crentes, irmão, e é fácil de ver isso. Antigamente precisava-se de revelação, precisava-se de visões, precisava desses dons na igreja para ver nos crentes aquilo que estava escondido. Hoje os crentes estão tão dissimulados que eles não têm mais vergonha para pecar. Eles não têm mais vergonha do pecado. Eles pecam e ainda publicam nas redes sociais. Perder o temor, irmão. Coisa das quais nos envergonhávamos só em falar. Hoje estão praticando dentro das igrejas. Que hoje está mais vergonhoso é falar das coisas vergonhosas e não praticá-las. Mas Jesus disse: quem não é comigo é contra mim. E ser com Jesus, irmão, é viver em comunhão, em acordo com Jesus. Viver em acordo com Jesus é aceitar as palavras de Jesus. É se dar as palavras de Jesus. É se moldar, é viver uma vida neste mundo conforme a palavra de Jesus quer. Isso é ser com Jesus. É viver uma vida onde o mundo olhe para nós e veja que nós somos diferentes.
Veja que nós amamos-nos como somos. E não precisamos das imposições dessa sociedade hipócrita para sermos o que não somos só para lhes agradar, desagradando-a com isso a Deus. Não, irmão. Diz que o palhaço no circo, ele se maqueia para esconder a tristeza. O palhaço, ele faz aquela caricatura nele de um palhaço sorrindo, porque por dentro ele está triste. Essas pessoas que estão entregues à vaidade das pinturas são pessoas que não se amam, não se gostam. São pessoas que querem esconder o que realmente são lá no coração. Pessoas tristes, infelizes. Pessoas que acham que as pessoas não gostam delas porque elas são natural. São pessoas, irmão, que não estão com Jesus. Estão contra Jesus. Não aceitar a palavra de Deus, não obedecer a palavra de Deus, é estar contra Deus, é estar contra Jesus. Quem comigo não ajunta, e ajuntar, está junto com Jesus, em comunhão, é obedecer a sua palavra, é aceitar a sua palavra, é viver a palavra de Jesus. Pelo contrário, irmão, se você não aceitar a forma de palavra de Jesus, você está espalhado dele, tornando assim uma presa muito fácil para o diabo. Quem comigo não ajunta, espalha. Jesus disse que quando o espírito imundo, o espírito do pecado, que nos escraviza, que o homem foi possuído pelo pecado de Adão, o ser humano, a raça humana, vem sendo receptáculos de demônio, onde o diabo tem feito peteca das pessoas, levando-as a praticar as maiores atrocidades, que nos leva a dizer como que um ser humano pode praticar tamanha maldade. Chega até a dizer, em perplexidade com a maldade que o ser humano comete, nem um bicho faz isso, que é um ser irracional. Tamanha é a maldade, as atrocidades que o homem comete, que o homem pratica. Mas sabemos que Deus não fez o homem mau. Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus pôs neste homem o seu espírito bom. Mas o homem, pelo pecado, tornou-se receptáculos de demônios, aonde este homem vem sendo usado para cometer e praticar as maiores atrocidades. Mas quando o mais valente veio, quando o mais valente
chegou, que é Jesus Cristo, ele venceu o valente. Ele venceu o valente. Tirou-lhe a armadura em que ele confiava. E tirou-lhe o despojo, que era eu, era você, éramos nós. Ele nos tinha como despojo seu. Mas o mais valente, que é Jesus Cristo, veio e o venceu, expulsando de nós os demônios que nós tínhamos, os demônios que nos escravizavam, nos libertando, nos pondo livres para escolhermos servir ao nosso amado Jesus Cristo, obedecendo a Ele, vivendo a sua santa palavra, deixando esta palavra a nos moldar, a nos transformar, a nos regenerar, a nos trazer ao estado original, a semelhança, a imagem daquele que nos criou, Deus. Mas quando esse demônio, esse espírito imundo sai, ele anda por lugares secos. Ele anda buscando repouso. Ele não se conforma de estar sem morada. Ele não se conforma de estar sem corpo. Porque os demônios são seres sem corpo. Os demônios precisam de corpo para poder expressar as suas maldades. Então, quando ele é expulso de alguém, ele anda por lugares secos, buscando repouso para que ele possa repousar. Mas quando Jesus expulsou os demônios, expulsa os demônios do homem e da mulher, o Espírito Santo de Deus vem e ocupa aquele corpo. O Espírito Santo de Deus vem e nos enche da sua graça, da sua presença, de maneira que este demônio volta e não acha lugar, não acha espaço em nossos corações, em nossa vida, para que ele possa entrar e fazer novamente morada. Cabendo agora a nós, uma vez liberto, escolher servir a Jesus, para que ele venha sempre a nos encher do seu poder, da sua glória, a nos encher da sua graça, de maneira que não haja espaço, não haja brecha em nossa vida para que ele venha a entrar. Mas cabe a nós essa escolha, essa decisão, para que assim Deus habite em nós em espírito, faça em nós morada. Jesus disse: eu estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro e cearei com ele, e ele ceará comigo. A decisão, a escolha de servir a Jesus, uma vez liberto, é nossa. Aí não haverá espaço, não haverá brecha em nossa vida, em nossos corpos, para esse ser maligno que uma vez saiu de nós. Mas ele anda por lugares secos.
buscando repouso. E Pedro escreve na sua primeira epístola, no capítulo de número 5, ele escreve, no capítulo 5, no versículo 8, da primeira carta de Pedro, há uma advertência para nós, onde ele diz: sede sóbrio, sede sóbrio, não estejais embriagado com as coisas deste mundo. Paulo diz aos Efésios, no capítulo 5, aos Efésios, no versículo 11, que não devemos comunicar com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. São as obras das trevas deste mundo, a vaidade, a carnalidade, que nos embriaga, que tira de nós a sobriedade. No versículo 18 ele diz: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho. Precisamos manter a sobriedade, o estado de sóbrios, lúcidos. Pessoas que sabem o que quer, sabem a decisão que tomou quando aceitou Jesus. Isso é ser sóbrio, é saber que temos que ficar com Jesus, temos que nos ajuntar a Jesus. Então Pedro escreve dizendo: sede sóbrios. Vigiai. Duas advertências. Sede sóbrios. Vigiai. Só pode vigiar, irmão, quem está sóbrio. O camarada bêbado, embriagado com o vinho deste mundo, embriagado com a vaidade, com a carnalidade, com a sensualidade, com os prazeres carnais, mundanos dos seus sentidos, não pode vigiar. Um ébrio não vigia. Ele é vítima fácil do inimigo. Para vigiar precisa estar sóbrio, lúcido, consciente. E os crentes estão se embriagando, irmão. Há uma embriaguez dentro das igrejas evangélicas com as coisas mundanas. O que não dizer do culto com as crianças no sábado? Aquilo é uma forma de embriaguez. Trazer coisas mundanas, práticas mundanas, com pretexto de que temos que falar na linguagem das crianças. A linguagem das crianças, irmão, é a internet, é o computador, é o celular. As crianças estão inteligentes, elas sempre foram inteligentes, irmão. A criança na época de Jesus, ela era ensinada, era com a palavra de Deus na sinagoga. Começava no lar, depois ia para as escolas lá na vila,
Depois ela ia para a sinagoga. Por isso que Jesus, a palavra de Deus diz: ensina o menino no caminho que deve andar. Ensinar a palavra de Deus, irmão. Estamos embriagando as nossas crianças com as cores, o vinho deste mundo. Elas não podem vigiar estando embriagadas. Por isso que Pedro diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, destruir. Quando o demônio sai do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E ele anda bramando como leão, buscando uma oportunidade para tragar, para devorar, para destruir o ser humano. E o crente que uma vez foi salvo, liberto, precisa vigiar dobrado, porque você está estragado para ele. Uma oportunidade que o diabo tiver, ele destrói, ele mata. Sede sóbrios, vigiai, porque ele não brinca. O diabo não brinca. Ele é expulso, mas ele não se conforma, ele não se contenta com ter sido expulso. Não, irmão. Ele não se contenta. Ele não se conforma. Ele vai buscar um meio, uma oportunidade para te destruir, para me destruir, para nos destruir. Ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, rugindo, gritando, irmão, buscando uma oportunidade para nos destruir. Ele anda rugindo, procurando uma brecha para nos destruir. Mas ele está ao derredor. Ele está ao nosso derredor. Porque ao nosso redor, irmão, está o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, ele acampa ao nosso redor. O anjo do Senhor, ele está ao teu redor, ele está ao meu redor. Enquanto ao nosso derredor está o diabo bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas graças a Deus, porque segundo o Salmo 34, verso 7, registra que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Temer a Deus é estar com Jesus. Temer a Deus é
estar junto com Jesus, é aceitar a palavra de Deus, é receber em si e praticar, viver a palavra de Deus. Então o anjo acampa-se ao nosso redor, porque Hebreus no capítulo 1, a carta aos Hebreus, no capítulo de número 1, no versículo 14, diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E só vai herdar a salvação quem for com Jesus. Quem não for contra Jesus. Só vai herdar a salvação quem com Jesus ajunta e não com Jesus espalha. É aqueles que aceitam a vontade de Deus e a ela se submete. Ele anda por lugares áridos, seco, buscando repouso. Ele não se conforma em ter sido expulso. Ele não se conforma. Mas a minha casa, a tua casa, está ocupada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, para ocupar em mim e em você, nosso corpo tem que estar limpo, lavado, remido, entregue a Jesus e não a vaidade, não a carnalidade, não a sensualidade. Tem que estar puro, natural, santo, do jeito que Deus o criou. Aí o Espírito Santo faz morada. Aí quando esse espírito imundo buscando repouso, ele não acha. Aí ele fala, eu vou voltar de onde eu saí. Eu vou voltar para a minha casa, de onde saí. Ele vindo e achando essa casa suja, cheia de vaidade, de carnalidade, de mundanismo, é um sinal de que o Espírito de Deus não está nesta casa. De que essa pessoa não é com Jesus, mas é contra Jesus. De que esta pessoa não ajunta com Jesus, mas está espalhada de Jesus. Aí ele volta, ele acha essa casa varrida e adornada com as coisas mundanas, com as coisas deste mundo, das quais Deus diz, não amei o mundo, nem o que no mundo há. Mas a sociedade impõe, determina, e você obedece. Aí essa casa está adornada de vaidade. Ele volta. Então ele traz com ele mais 7 espíritos de demônio, piores do que ele. E entrando habita nesta casa que é o teu corpo. E o último estado desta pessoa é pior do que o primeiro. Então Jesus, quando ele falou essas coisas maravilhosas,
a mulher se levanta de dentre a multidão e fala essas palavras que nós lemos no texto oficial desta mensagem. Quando Jesus falou estas coisas maravilhosas, a mulher se levantou da multidão e gritou que bem-aventurado o ventre que tinha trazido Jesus a esse mundo, o de Maria. E bem-aventurados os peitos em que Jesus tinha mamado, tinha sido amamentado, o de Maria. Nenhuma adoração a Maria, nenhuma atitude de idolatrar a Maria, atribuindo o nascer de Maria, toda aquela sabedoria com que ele falou aquelas coisas, atribuindo a Maria a grandeza com que Jesus falava aquelas coisas maravilhosas, em combate àqueles que tinham atribuído aquele milagre de expulsar o demônio mudo daquele homem ao príncipe dos demônios, a Beelzebul. Então a mulher idolatrou a Maria. Ela atribuiu a Maria o fato de Jesus nascer de Maria, ter sido amamentado pelos peitos de Maria. Jesus então refuta este dizer, dizendo: não, mulher, não há nenhuma bem-aventurança em ter nascido do ventre de Maria, porque do ventre de Maria nasceram também os meus irmãos, minhas irmãs. Não há nenhuma bem-aventurança ter sido amamentado pelos peitos de Maria, porque por esses mesmos peitos foram amamentados meus irmãos e minhas irmãs. Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as pratica, e as guarda, e as pratica, e as vivenciam as palavras de Deus, as obedecem, as aplica a si mesmo, vivendo por ela, nela, uma vida de santidade separada das coisas deste mundo. É isso que é ser bem-aventurado. É nisso que está a bem-aventurança do homem e da mulher. É nisso. É no guardar a palavra de Deus, é no obedecer a palavra, é no amar a palavra, é no se submeter à palavra, se sujeitar à palavra de Deus, que é a vontade de Deus para nós, para a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser, e não aquela que a sociedade impõe, determina através das redes sociais, da mídia, e os crentes estão se dando, estão se moldando ao caráter dos seus personagens da mídia, da sociedade, para lhes ser agradáveis, sendo desagradáveis para Deus, não sendo bem-aventurados pelas suas desobediências à palavra de Deus. Mas ser bem-aventurado é ouvir a palavra de Deus e as praticar, as obedecer para praticá-las. E Jesus disse em João 14,15: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Aqui está a prova de que nós amamos a Jesus. A prova de que nós amamos a Jesus, amamos a Deus, é obedecer a sua santa palavra. É viver a palavra de Deus. É guardar a palavra de Deus em nossas vidas, obedecendo, praticando-as. É a prova de que nós amamos a Jesus. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos.
João 15, no versículo 10, ele diz: se guardardes os meus mandamentos, se obedecerdes, se praticardes as minhas palavras, permanecereis no meu amor. Aquele amor que vocês deram prova para comigo, obedecendo a minha palavra de João 14, 15. Vocês permanecerão nesse amor, dão prova de que permanece naquele amor que vocês demonstraram quando obedeceram a minha palavra. É continuar obedecendo os meus mandamentos, é guardando os meus mandamentos. Aí, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor, assim vocês permanecerão no meu amor, se vocês obedecer, praticar a minha palavra, viver a minha palavra. Glória a Deus. Na primeira epístola de João, Jesus diz que o mundo nos conhecerão, e nisso sabemos que conhecemos a Jesus, se guardar os seus mandamentos, se praticar, se obedecer os seus mandamentos. Aquele que diz que conhece a Jesus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Porque João 8,32 diz: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. João 8,36 diz: se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Se você não é livre, irmão, irmã, das vaidades, da carnalidade, da sensualidade, do mundanismo, é porque você nunca conheceu a Jesus. Você não está com Jesus, está contra Jesus. Você não ajunta com Jesus, você está espalhado de Jesus dentro da igreja. Por isso que a palavra de Deus não entra em você. Porque aquele que uma vez foi liberto por Jesus, ele é livre. Porque você conheceu a Jesus, conheceu a verdade, e Jesus, que é a verdade, me libertou, te libertou. Então, se verdadeiramente ele nos libertou, nós somos livres. E nisto, sabemos que o conhecemos um dia. Se guardarmos a sua palavra, se obedecer a sua palavra. Mas se não obedece a palavra de Deus, se não vive a santa palavra de Deus, mas o teu parecer é mundano, carnal, sensual, vaidoso, é porque você nunca conheceu a Jesus. Você é mentiroso, mentirosa. Mas aquele que conheceu a Jesus e guarda a palavra de Jesus, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Neste amor de Deus aperfeiçoado, conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, está em Jesus, também deve andar como ele andou. Se você não anda como Jesus andou, em obediência à santa palavra de Deus, é porque você está espalhado de Jesus. Você não está junto com Jesus. Você não está junto a Jesus. Você está espalhado de Jesus. Aí você se torna uma presa fácil. Quando o espírito de demônio dizer: voltarei para a minha casa de onde saí. Ele vem, ele vai te possuir, e com ele mais 7, sendo 8 demônios em uma pessoa, levando o estado desta pessoa a pior do que o primeiro, quando só tinha um demônio. E muitos têm morrido, têm sido mortos nas circunstâncias deploráveis,
por ter se desviado de Jesus. Estava na igreja, estava participando das atividades, tinha atividade, era amigo do pastor, mas estava contra Jesus, estava espalhado de Jesus. Isso é um perigo, irmão. Então a bem-aventurança, irmão, não está no conhecimento, na sabedoria. Está em obedecer a palavra de Deus. Ser bem-aventurado, ser mais do que feliz, é obedecer a palavra de Deus, é viver a palavra de Deus, é praticar a palavra de Deus. Foi isso que Jesus falou para aquela mulher, quando ela disse que Jesus era feliz, era mais do que feliz, porque tinha nascido do ventre de Maria, tinha mamado nos peitos de Maria. Por isso ele tinha aquela sabedoria, falou aquelas coisas com profundidade. Mas Jesus disse, não é nisso que está a minha bem-aventurança, não é nisso que eu sou feliz porque eu obedeço a palavra de Jesus e o amor do Pai está verdadeiramente em mim aperfeiçoado. Glória a Deus. A mulher queria adorar, queria idolatrar a Maria, atribuir a Maria a glória, o louvor, por Jesus ter dissecado com profundidade, em combate àqueles que o acusou de estar operando milagre pelo príncipe dos demônios, Belzebu, Satanás. Mas não vinha do ter nascido de Maria ou ter mamado nos peitos de Maria aquele conhecimento, aquela sabedoria. Ela vinha de Deus, da obediência que Jesus tinha para com o fazer a vontade do Pai, submeter a vontade do Pai. E por isso que a Bíblia diz que em tudo ele foi obediente. E foi obediente até a morte de cruz. Por isso ele foi assunto ao céu. Foi glorificado e assentou-se à destra de Deus. E a ele foi dado o poder de julgar os vivos e os mortos. E ele virá para isso. A tua bem-aventurança, a minha bem-aventurança, está em obedecer a palavra de Deus. Não está fácil nos dias que estamos vivendo. Crentes rebeldes, desobedientes, dados aos prazeres do seu sentido, carnais, mundanos, não querem saber da doutrina. Estamos vivendo aquilo que Paulo escreveu a Timóteo, dizendo para Timóteo que viria dias em que não sofreriam a sã doutrina. Paulo escreveu a Timóteo na segunda carta, direcionada a Timóteo, no capítulo 4, dizendo que virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, ou seja, não a receberão, não aceitarão, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos. Pastores que hoje são pastores do desejo da igreja, não do desejo de Deus. Pastores que dão para a igreja as coisas mundanas, porque ele tem medo dos crentes saírem da igreja e ir para o mundo. Então eles trazem o mundo para dentro da igreja. Leva os crentes para passeio, onde lá eles fazem tudo aquilo que no mundo os faz. Se despe das suas roupas, no banho coletivo, jogam, fazem tudo o que os mundos fazem. São pastores do desejo da igreja e não do desejo de Deus. Pastor que se preocupa primeiramente em agradar a igreja e não a Deus. São esses doutores que estão hoje nas nossas igrejas, porque os crentes não querem aceitar a sã doutrina. Quando começa a falar a verdade contra a sua vida pecaminosa, vaidosa, eles agem como quem tem coceira no ouvido.
Porque a palavra se torna inconveniente para ele, se torna um incômodo aos seus ouvidos, que eles tapam os ouvidos para não ouvir. Então eles procuram pastores que falem conforme os seus desejos, o seu gosto. E a nossa igreja hoje está cheia de pastores dessas qualidades. Lamentável, irmão. Mas a bem-aventurança minha e tua está em obedecer a santa palavra de Deus, nos submeter a ela, nos dar a ela. Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as obedecem, as praticam. Vamos obedecer a palavra de Deus, irmão. Não é fácil, com as coisas que o mundo hoje está oferecendo, surgindo. Então os pastores estão trazendo para dentro da igreja, porque eles não querem que os crentes saiam da igreja para ir buscar essas coisas no mundo, porque aí eles ficam sem dizimista. Cada crente que sair é um dizimista a menos. E o que está hoje em questão nas igrejas não é a alma das pessoas, não é o preparo das suas almas para serem salvas, mas é o seu dízimo, é a sua oferta, as suas contribuições. É isso que está em primeiro lugar nas igrejas evangélicas. É a isso que os pastores estão dando prioridade. Por isso, para os crentes não ir para o mundo, ou ir para a igreja vizinha que oferece lá as coisas mundanas, as igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus do Belém, estão trazendo as coisas mundanas para dentro da igreja. Estão levando os crentes para praticar coletivamente práticas mundanas. E até divulga dentro da igreja, dentro da casa de Deus, como coisa boa. Porque eles são doutores do povo, doutores da igreja, a gosto da igreja. Mas nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mateus 7, 21 a seguir. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. E a vontade de Deus é essa, que obedeçamos a Ele, obedeçamos a sua palavra. Nisso está a nossa bem-aventurança. Como disse Paulo a Tito, capítulo 2, 14, e aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para preparar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Essa é a nossa bem-aventurança esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Obedeçamos a Deus, obedeçamos a Cristo, porque é nisso que está o cumprimento dessa bem-aventurada esperança, que Ele apareça e nos leve. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus te abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê a força, a graça para obedecer a sua santa palavra, porque é nisso que está a nossa felicidade. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém, Jesus. Amém, Jesus.